O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do teu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz, de corações unidos, aqui num coração só pela força do amor de Deus. Desejamos que cheguem estes votos a todos aqueles que estão orando conosco pelo mundo afora, de longe e de perto, pelas redes sociais, TV Horizonte, Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas, no ar a serviço da vida e da proclamação da palavra. Graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e também pela Rede Minas de televisão. Assim, congregados aqui nessa casa hoje, belamente cheia de irmãos e irmãs de longe e de perto, a quem acolhemos com muita alegria, nós nos tornamos uma grande multidão, unindo corações pela força do amor de Deus. Registro que eu mesmo, Padre Wagner Calegário, reitor deste santuário, Diácono Noraldino, colaboradores e ministros, muito nos alegramos por receber irmãos e irmãs aqui nesta casa de clemência e de bondade para proclamar e escutar amorosamente a palavra de Deus, celebrando a Eucaristia, nos fortalecendo. A alegria de estarmos aqui nessa magnífica arquitetura divina, que sempre toca nossos corações pela beleza da natureza, com a qual Deus revela o seu amor, e sobretudo por essa presença amorosa de Maria, a Mãe da Piedade, nossa padroeira. Precisamos deste aconchego. Precisamos da força do amor de Deus. Por isso, uno-me também a todos aqueles que em tantos lugares, como aqui no santuário, se congregam em retiro espiritual, silenciando para escutar a voz de Deus, nos muitos eventos que a nossa igreja promove, pequenos e grandes, em todos os lugares, para oportunizar ao coração nosso algo que não pode nos faltar: cultivar o amor de Deus em nós. Sentir a força do amor de Deus.
Por isso, daqui queremos orar e abençoar aqueles todos que estão em muitos eventos, em tantos lugares promovidos por nossa igreja. Bem assim, orar por aqueles que estão indo e vindo, visitando familiares, descansando, indo por outras razões. Unindo-nos especialmente também, vamos orar pelos enfermos, por aqueles que estão vivendo limites físicos, situações difíceis e angustiantes, para que os seus corações sejam tocados pela consolação do amor de nosso Deus. Amados e amadas de Deus, a palavra revela o coração da gente. Hoje nós somos interpelados e provocados pela sabedoria da palavra de Deus. Ao dizer-nos no livro do Eclesiásticos, ao dizer-nos que a palavra revela o coração, é muito importante cuidarmos da nossa palavra. Traz-nos uma responsabilidade enorme. E todos nós podemos falar. Temos autonomia para falar, liberdade de falar. E talvez pela autonomia e liberdade de falar, nós estejamos num mundo em que nós estamos falando talvez demais ou inadequadamente. Por isso a importância de acolher essa interpelação que nos vem. Quando nós voltamos o nosso olhar preocupados para a guerra no leste europeu, algo inaceitável, inacreditável no nosso tempo, nós somos desafiados também a compreender que existem muitos outros focos de guerra e de conflitos nascidos de palavras que revelam corações que não estão alinhados e em sintonia com o coração de Deus. A guerra nasce por decisões, pequenas e grandes. Decisões de palavras que são dadas, de comandos que são proferidos, ou daquilo que não se disse em omissão. Por isso a nossa responsabilidade é muito grande. E nós falamos muito, irmãos e irmãs. Falamos mais do que silenciamos. De modo geral, falamos mais do que escutamos. Se nós escutássemos mais as dores dos irmãos e irmãs, dos que sofrem, certamente a nossa visão do mundo seria diferente. Mas nós nos adiantamos para dizer, para julgar, para omitir opiniões e corremos esses riscos. Por isso essa palavra forte do livro do Eclesiástico. Quando se sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos da pessoa na sua maneira de opinar. É muito sério o que falamos. E é por isso que nós estamos num tempo com a facilidade das redes sociais que têm trazido tantos benefícios, mas também num tempo de descompasso em razão das falsas notícias. Em razão de entendimentos truncados, fruto de individualismos que são um verdadeiro vírus. Há um vírus que temos que dele cuidar, que é do coronavírus, mas há um vírus que é muito forte, que vem do individualismo. Pessoas e grupos querem defender o seu ponto de vista, a seu interesse, as suas coisas. E é um verdadeiro vírus. Por isso, como o forno prova os vasos do oleiro, assim a prova da tribulação para os justos. O fruto revela como foi cultivada a árvore, assim a palavra que propõe do pensamento do coração. Nós somos filhos e filhas de Deus. Temos que nos reger, não por opinião qualquer, nem de sentimentos, como se diz popularmente, figadais, intestinais. Nós temos que nos mover
para que a nossa palavra edifique. Devolva a esperança ao coração do outro, abra caminhos, gere respostas. E como a nossa sociedade brasileira precisa disso, sobretudo neste ano de 2022, que é ano eleitoral, lembremos-nos. E quando chega o ano eleitoral, as pessoas destampam em dizer de tudo. E ao invés de contribuir para a democracia, de contribuir para a fraternidade universal, descompassam. O nosso ponto de partida não é qualquer um. Não é uma ideologia de um partido político. Não é o interesse de um grupo empresarial. O nosso ponto de partida é uma verdade que o apóstolo Paulo dela nos lembra fortemente que nós temos que ter presente o tempo todo. Quando ele, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, faz essa pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Dependendo da nossa palavra, irmãos e irmãs, nós podemos gerar morte. Dependendo do que dizemos, nós podemos curar, devolver esperança. Somos, portanto, responsáveis pelos sinais de mortes e pelas mortes que estão acontecendo no mundo. Mas nós podemos vencê-la, não por nós mesmos, não pela força nossa, mas pela força exatamente da morte que é tragada por uma vitória. E a vitória da vida sobre a morte vem dele, Cristo, esse Cristo que ela, a mãe, traz nos braços para nos lembrar que é Ele o centro de nossa vida. E que é a experiência profunda de intimidade com Ele que gera uma sabedoria que não tem em livros. A sabedoria dos livros é uma sabedoria muito importante. Porque quando a gente lê um livro, a gente está dialogando com o outro, que nos faz ver algo diferente e novo. Por isso a importância de ler. Um parêntese, é lamentável que leiamos muito pouco. Precisamos ler mais, para dialogar mais, para escutar mais, para abrir a mente. E não apenas ficar repassando como agora é comum. Tem gente que vive o dia inteiro para repassar vídeos, fake news, o tempo inteiro. E com isso, inclusive, julga. É interessante e é um risco que corremos e precisamos estar atentos. Às vezes se pega um vídeo em rede social antigo, de uma coisa que já foi resolvida, que já passou, e repassam como uma verdade, como um juízo que julga, e como alguém que está dizendo a maior novidade. O nosso ponto de partida é a vitória de Cristo sobre a morte. Porque o preço da morte é exatamente o resultado do pecado. Por isso precisamos cuidar do que nós trazemos, como Jesus no Evangelho de Lucas hoje nos adverte. O que é que nós estamos trazendo no coração? O que é que o nosso coração está produzindo na nossa palavra? Portanto, não temos como cristãos e filhos e filhas de Deus o direito de dizer qualquer coisa. Temos que dizer o que edifica. Temos que dizer o que consola. Temos que dizer o que abre caminhos. Por isso precisamos de superar as futilidades nos momentos, muitas vezes, que nós encontramos de nossas conversas. Precisamos sim nos divertir, nos alegrar, rir, mas é preciso cuidar para que toda palavra seja dita para construir a verdade, para abrir o caminho para o bem, para manter e promover a justiça. O Senhor nos adverte e nos indica, portanto, que é preciso cuidar do nosso próprio coração,
para que nós, com a nossa palavra, não nos tornemos aqueles que se pensam e que não correspondem àquilo que pensam. Por isso essa palavra forte. Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave no teu próprio olho? Jesus chama esse de hipócrita. Se nós não cuidarmos da nossa palavra, nós edificaremos a nossa vida na hipocrisia. Tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Que essa palavra de hoje nos interpele. E cada dia e a cada momento, quando a gente falar, com quem falar, sobre o que falar, que a gente examine a responsabilidade que a gente tem. E nós possamos construir, pela força da palavra, o amor de Deus nos corações, abrindo um novo caminho. Por isso os cristãos não se atacam. Cristãos que se atacam não são cristãos de verdade. Cidadãos que pela força da palavra destroem os outros não são qualificados. Vamos cuidar de nossa palavra. Sobretudo olhando a nossa sociedade brasileira, que está muito descompassada e que precisa de se recompor. Não vai se recompor pela palavra de rigidez, pela palavra de desmoralização, pela palavra de agressividade, de polarização. O nosso coração precisa estar cheio de uma sabedoria que vem desta intimidade que temos que cultivar com Cristo, para que a nossa palavra seja lúcida, não rígida, seja consoladora, não condenatória, seja fortalecedora, não destruidora. É muita responsabilidade. Porque Deus recria o mundo pela força de sua palavra. Por isso nos envia o verbo que se faz carne, a palavra que se faz carne e habita entre nós, para recuperar o mundo, advertindo-nos e chamando-nos à responsabilidade de sempre dizer, pela força do bem pensar, do bem ouvir e do bem orar, dizer uma palavra que devolve esperança aos corações. Há muita gente destruída, precisamos recompor. Há muitas situações descompassadas, precisamos consertá-las. A responsabilidade do que dizemos e até do que dizemos no silenciar e no escutar é de grande importância. Cumpramos essa grande tarefa missionária de dizer uma palavra que reconstrói, que devolve esperança e que refaz caminhos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,